Olá, meu amigo, minha amiga. Um abraço muito carinhoso, meus votos de paz. Nós estamos nesse espaço virtual da União Espírita Cristã. Vamos colocar em nossa tela mental aquele espaço que nos acolhe semanalmente para a palestra doutrinária. Nestes tempos de recolhimento, nós estamos aqui em casa, eu em minha casa, vocês na casa de vocês, mas estamos juntos, isso é que é o mais importante. E se inicia agora mais uma reunião doutrinária pública da UEC. E nós estamos com a incumbência de conduzir esses momentos de reflexão e de prece. Então, vamos começar por uma reflexão importante que Emmanuel nos traz e vamos fazê-la aqui como leitura preparatória para nós entrarmos no clima dessa conversa boa sobre um tema instigante. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Emmanuel, no livro da Esperança, ele tem uma página interessante, um dos parágrafos eu destaquei, porque tem muito a ver com esse tema. Ele diz assim: se o plano superior já te permite pisar na seara espírita, não te limites à prece. Todos os tipos de rogativa que se voltem para o bem infinito são respeitáveis. No entanto, pensa em nosso Divino Mestre, que orou auxiliando e realiza algo de bom em favor dos irmãos em humanidade, que ele mesmo nos apresenta. Espiritismo é cristianismo, e cristianismo quer dizer Cristo em nós, para estender o reino de Deus e servir em seu nome. Então, essa reflexão prepara o nosso ambiente mental para nós entrarmos na sintonia dos benfeitores espirituais que semanalmente nos acolhem nas casas espíritas para os estudos doutrinários. Vamos mentalizar o espaço da União Espírita Cristã e vamos nos situar naquele ambiente, porque neste momento, através do pensamento, nós todos estaremos interligados e poderemos, nessa sintonia boa, dizer a Deus nosso Pai: Senhor, nós louvamos a tua infinita misericórdia, a tua infinita justiça, as bênçãos que sempre nos ofertas. Somos agradecidos, Senhor, por todas elas. E queremos rogar neste instante a tua paz, a tua permissão, para que os benfeitores espirituais estejam conosco, nos auxiliem a entrar no clima mental adequado à compreensão dos estudos doutrinários deste momento. Que a tua paz se estenda sobre todo o nosso mundo, fortalecendo aqueles que se fragilizam e caem, e sensibilizando aqueles ainda identificados ao mal. Sê conosco hoje e sempre, que assim seja. Então, são todos muito bem-vindos a este momento de reflexão. Haverá falsos cristos e falsos profetas, disse Jesus. Essa afirmativa de Jesus, ela nos dá uma sensação muito clara do contexto em que nós estamos vivendo. E entendê-la também nos auxilia a nos situarmos dentro desse contexto para aproveitar todo o ensinamento que podemos adquirir neste mundo, que ainda é um mundo de provas e expiações. Jesus, ele, como nós costumamos falar, ele é o mestre dos mestres. Todos nós somos aprendizes, no caso desse contexto religioso da nossa morada planetária, que é a Terra. Então, ele é o nosso mestre e ele nos conhece muito bem. Por nos conhecer muito bem, porque esse é
um quesito indispensável ao bom professor. O bom professor precisa conhecer os seus discípulos. Então, Jesus, como nos conhece muito bem, ele, ao tempo em que veio, quando ele estava preparando os continuadores da tarefa de difusão do Evangelho, ele fez questão de dar a esses seres muitas orientações e, inclusive, orientações sobre o futuro que eles viveriam. E porque todos aqueles que trabalharam com Jesus naquele momento histórico, eles também retornaram à Terra esporadicamente em vários outros momentos para dar continuidade à tarefa que eles assumiram. E discípulos de Jesus somos todos os pertencentes à humanidade terrena, não só aqueles daquele momento histórico. Então, quando ele faz essa advertência que projeta para o futuro, que ele usa um verbo no futuro, haverá falsos cristos e falsos profetas. Ele afirma que haverá. Então, quando ele faz essa advertência, ele está nos lembrando que precisamos ter cautela. E é isso que nós queremos examinar neste encontro de hoje. Quais são as cautelas que nós devemos ter? Primeiro, assim, porque Cristo é um título. Muitas vezes a pessoa acha que era um nome daquela personalidade que transitou no mundo, Jesus Cristo, como se fosse um nome e sobrenome, mas Jesus é um nome que foi dado à individualidade imortal que se corporificou na Terra naquele tempo e que tinha já o título de Cristo. Ele era um Cristo. O Cristo é um ser enviado por Deus. O significado da palavra Cristo é o mesmo significado da palavra Messias. É o enviado, é aquele que foi escolhido por Deus, que foi ungido por Deus, abençoado, para uma tarefa específica. Então, Jesus era a encarnação de Cristo. E chegar a esse nível de um Cristo é uma trajetória que está traçada para todos nós. Nós também chegaremos a esse ponto, a esse nível de aperfeiçoamento, mas é uma trajetória longa, é uma trajetória que exige um grande esforço, porque o Cristo é uma individualidade que foi criada como nós, simples e ignorante, mas que atingiu a plenitude de ser, o desenvolvimento pleno de todas as suas virtudes. Nós também temos em nós essas virtudes e também chegaremos ao desenvolvimento pleno. Estamos na experiência terrena como seres matriculados numa escola para esse desenvolvimento. Então, haverá falsos cristos. O que isso significa? Significa que seres que não chegaram ainda a esse nível de desenvolvimento se apresentariam para nós como se estivessem lá, como se pudessem nos orientar, como Jesus fez. E é complicado quando você acolhe um ensinamento que não é verdadeiro, porque daí você vai cometer uma série de equívocos. Então, Jesus queria nos advertir em relação a isso. E outra coisa que a gente precisa deixar claro também, a palavra profeta está muito identificada na nossa cultura, num contexto de alguém que é capaz de ver o futuro. No caso do entendimento espírita, o profeta é uma individualidade que retorna à vida portando uma mediunidade, que é uma potencialidade da alma, que pode se apresentar em qualquer indivíduo, não importa o grau de evolução desse indivíduo, ele pode ter esta ferramenta, porque a mediunidade é uma ferramenta de trabalho, isso significa que esta criatura recebeu uma tarefa e ela precisará cumpri-la. E ela, claro, para o bem dela mesma, porque quando ela cumpre a tarefa,
ela, ao mesmo tempo que ajuda aqueles que estão no mesmo momento histórico em que ela encarnou, ela se aprimora. Então, o profeta não é uma individualidade que já chegou no topo do seu desenvolvimento. O profeta, geralmente, ele é escolhido porque ele está mais avançado do que os seus contemporâneos. Ele tem uma condição espiritual melhor, mas ele não é um espírito de condição plena. Então, é isso que a gente precisa entender. Ele, por ter a mediunidade, que é a capacidade de perceber um grau qualquer, o mundo espiritual, e saber estabelecer relações com esse mundo espiritual, ele pode traduzir as suas percepções de uma forma objetiva para nós e nos trazer ensinamentos. Então, só que o mundo espiritual que nos rodeia, ele não se compõe de seres elevados. Nós somos um mundo de provas e expiações. A população que habita a Terra não é uma população de seres redimidos, de seres que já sublimaram suas paixões, que já conseguiram se elevar. Então, o indivíduo que traz a mediunidade como ferramenta de trabalho, ele pode se relacionar tanto com seres espirituais que já se melhoraram, como com seres espirituais que ainda estão na retaguarda, nesse caminho evolutivo. Por isso que Jesus alerta, haverá falsos profetas. Quer dizer, pode ser que alguém renasça com a ferramenta da mediunidade e tenha uma tarefa a desempenhar no mundo, mas essa criatura, ela não assume plenamente a sua função, o seu projeto. Ela pode trazer a ferramenta, mas não se relacionar com aqueles que deveriam tutelá-la nesse caminho. Então, ela vai estabelecer um vínculo com seres espirituais que não estão interessados no nosso aprimoramento, no nosso melhoramento, eles estão interessados em confirmar as posições deles, em articular de alguma forma um poder que pensam possuir. E por isso tudo, esse indivíduo que se corporifica com a ferramenta da mediunidade poderá traduzir esta relação em forma de proposições que não são a expressão da verdade. É aí que está o problema, né? Então, o que nos cabe fazer? Ouvir a advertência de Jesus para nós ajustarmos o nosso entendimento, analisando tudo, como já dizia Paulo, e retendo só o que for bom. Esse é o segredo da história. Mas nós vamos examinar mais algumas questões nesse tema. Vejam bem, quando nós olhamos o Livro dos Espíritos, naquela terceira parte que Kardec conversa com os espíritos sobre as leis morais, um dos capítulos é dedicado à questão da lei do progresso. Então, só por essa colocação de Allan Kardec, a gente já vê que o progresso é determinismo divino, é uma lei natural. E Kardec pergunta aos espíritos, eles respondem, e tem reflexões belíssimas que se podem fazer nesse estudo. Eu recomendaria até aos companheiros que gostam de fazer essa leitura direta na obra aqui, atentem para o conteúdo das respostas que os espíritos dão a Kardec nas questões de 779 a 785. São informações muito importantes para nós. Então, eles começam dizendo a Allan Kardec que o progresso é lei divina, que todos nós vamos progredir. E ele diz que ninguém está excluído desta lei. A força para esse caminho está dentro de nós mesmos. Isso é uma coisa muito importante que a gente considere. A força para progredir está em nós. Deus já nos confere essa potencialidade. É lógico que ele nos criou livres, nós temos livre-arbítrio. Nós podemos reagir a essa força e não empreender
aquele esforço que nos cabe, podemos paralisar o nosso passo, mas não podemos fazer isso indefinidamente, porque se é uma lei, ela vai ter mecanismos para nos tirar desse momento de estagnação voluntária. Esse recurso que a vida tem se chama dor. Então, toda criatura vai evoluir, isso é determinismo divino. Agora, eles dizem assim: cada um evolui no seu próprio ritmo, não há uma evolução simultânea e igual. E aí, neste caso, você vai ter, num contexto de uma humanidade, criaturas que estão mais avançadas, criaturas que estão mais atrasadas. Assim como numa escola, você vê numa classe de alunos, você tem aqueles que são mais aplicados, que se dedicam, você tem aquele que às vezes não é tão esforçado assim, mas ele é bastante inteligente, tem muita potencialidade, aprende fácil, mas você tem aquele que é teimoso, tem aquele que é relapso, tem de tudo. Na humanidade é assim, nós somos uma classe de espíritos matriculados na escola Terra, que é o mundo de provas e expiações, e estamos aqui para aprender, mas nem todos se esforçam igualmente. Então, o que acontece? Os espíritos dizem, Allan Kardec, que aqueles que estão mais avançados, eles podem ajudar os que estão atrasados, podem facilitar para os que estão mais atrás do caminho evolutivo, apertar o passo, arranjar mecanismos para que isso se dê. E essa é uma lei de solidariedade que também existe no universo, que é muito importante. Então, considerem esse contexto que nós estamos falando e considerem que Jesus veio à Terra, naquele momento histórico, ele escolheu o povo judeu. O povo judeu, ele tinha já um avanço em termos de pensamento religioso. Toda a cultura que existia naquela época na Terra era politeísta. O povo hebreu já tinha, desde tempo recuado, o povo judeu deriva desse tronco, que é o povo hebreu, ele já tinha esse pensamento do Deus único. E eles também tinham uma concepção de Deus muito interessante, que era uma concepção de um ser espiritual e não algo que pudesse ser concretizado. Enquanto as outras culturas tinham seus símbolos, seus ídolos feitos de elementos naturais, alguns cultuavam plantas, alguns cultuavam pedras, alguns cultuavam imagens humanas, o povo hebreu não tinha uma representação concretizada da divindade, porque eles tinham essa percepção que Deus é uma abstração tão grande do ponto de vista do encarnado na Terra, que o nome que eles davam a Deus era um tetragrama, eram 4 letras que eram só consoantes, não tinha vogal, porque nem o nome de Deus era pronunciável. Olha como era um povo que tinha um pensamento interessante. Pois é, justamente esse povo foi escolhido para a encarnação de Jesus, do Cristo. Jesus caminhou entre pessoas que tinham uma tradição muito forte neste conhecimento que vinha dos ancestrais. Então, eles já tinham sido orientados a eliminar o culto a coisas materiais, a ídolos. Eles já tinham isso muito forte. Embora a gente saiba que na história houve contaminações desse conhecimento e dessa cultura, porque o povo hebreu esteve escravizado em outros povos e se misturou com os conceitos, com a cultura desses outros povos. Por exemplo, quando eles foram libertados do Egito, eles levaram um certo hábito de cultuar ídolos. E consta que Moisés teria tido um trabalho muito grande, uma reação muito forte quando retornou com as tábuas da lei lá do Monte Sinai e encontrou o povo adorando um ídolo que eles tinham feito.
pelo condicionamento lá, obtido em anos e anos, escravizados ao povo egípcio. Então, mas a orientação para não cultuar ídolos já existia muito forte. Jesus escolheu essa cultura porque já tinha um avanço em relação às demais, e ele confirma todos esses conhecimentos espirituais que existia naquela cultura, e ele realiza um avanço. Por quê? Porque o povo hebreu, ele transitou pela terra no momento de uma infância cultural da humanidade. Essa infância, ela determina um limite para o aprendizado. E toda a religiosidade do povo hebreu, embora tivesse essa marca forte do não cultuar ídolos, eles tinham que concretizar de alguma forma essa relação. Então, eles tinham alguns rituais, que era aquele sacrifício de animais, que era o incenso, que se praticava dentro do ambiente do templo. Tudo isso era forma de concretizar uma percepção das coisas espirituais para uma camada de população que ainda estava na infância, no tempo desse aprimoramento pessoal e coletivo. Então, a fumaça, por exemplo, você vê, a fumaça, para quem não tem conhecimentos científicos, formação, avanço, ela é algo que acontece aqui embaixo, mas sobe, que a fumaça sobe. A fumaça do incenso, quando o incenso se acende no ambiente, ele se espalha por todo o ambiente, ele envolve todo mundo recebe o perfume daquele incenso. É uma forma de concretizar uma coisa que espiritualmente é real. Quando você se movimenta no sentido da prece, da adoração a Deus, algo em você é que se eleva em busca desse Criador. Mas na infância precisa ter alguma coisa concreta que mostre, percebe? Então, quando Jesus chegou à Terra, esse povo já estava na adolescência. Eles já tinham entrado naquele processo, assim, se você comparar com o caminho de um ser da infância até a fase adulta, você vê que na infância essa criatura não tem forma de pensar em abstração, ela precisa ter um ensinamento bem concreto. Na adolescência começa a ter esse pensamento operatório mais abstrato, e depois que avança para a apropriação de toda a sua potencialidade na sequência da vida. Então, o povo, a humanidade terrena, ao tempo que Jesus veio, já tinha um caminho longo de civilização e já havia condições para o pensamento abstrato. Então, Jesus, ele instituiu uma forma de prática religiosa que não dependia de espaços construídos pelo homem, que não dependia de espaços geográficos para acontecer. Ele ensinava na praça, ele ensinava na praia, ele ensinava nos montes, ele usava às vezes também a sinagoga, que era o espaço já que o povo tinha como determinado para o aprendizado espiritual, ele também usou, mas ficou claro para todo mundo que a relação com Deus não depende de espaço, não depende de uma roupa especial, não depende de um ritual. Ele mesmo disse que se você quisesse orar, entrasse para o seu aposento e orasse lá em segredo no seu aposento, que Deus ouviria sua prece. Deus está em toda parte. Então, os ensinamentos de Jesus, eles já foram disseminados num povo que já tinha uma estrutura muito boa, e na sequência dos acontecimentos, aqueles que seriam encarregados de dar prosseguimento ao trabalho deveriam avançar nesse sentido, de incluir todos os povos da terra nessa mesma concepção, nessa mesma percepção, e Jesus deixou todas as orientações.
uma delas é essa que a gente está trabalhando aqui agora, é cuidar, porque haverá falsos cristos e falsos profetas. Então, como é que nós vamos saber? Como que nós vamos nos orientar? E aí a gente tem hoje a bênção do conhecimento espírita. A doutrina espírita trouxe chaves para o nosso entendimento. Essas chaves são muito importantes e a gente vai pegar uma delas agora. A gente já pegou a questão da lei do progresso, mas vamos pegar uma outra chave agora, que ela é muito importante para esse entendimento. No item 100 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec trabalha um conceito que é preciso e é fundamental quando você quiser olhar no seu entorno e identificar se tem gente aí se arvorando em Cristo profeta sem ser. Lembrando sempre que nessa história de quem avança mais ajuda quem está recuado, nós temos que lembrar que Deus tem enviado à Terra muitos missionários com tarefas específicas nesse quesito para levar a humanidade a avançar. Então, do ponto de vista da ciência, por exemplo, há reveladores enviados por Deus em todos os tempos. Esses reveladores, eles vão trabalhar no entendimento das leis que regem o mundo material, vão descortinar essas leis e vão também desenvolver aplicabilidades para essas leis. São os cientistas que existiram em todos os tempos, são tarefeiros de Deus nesse trabalho de fazer a humanidade avançar, mas do ponto de vista do conhecimento espiritual, esses missionários têm outra configuração. Eles são escolhidos dentre aqueles que têm uma condição um pouco melhor nessa escala evolutiva que Kardec coloca no item 100. Por isso que a gente quer trazer esse conteúdo, que o conhecimento dele vai nos ajudar a identificar. Lembra aí, quem gosta de ler, que já leu o item 100, vamos lembrar. Quem não leu ainda, convém uma leitura bem reflexiva a respeito das diversas categorias. Vou lembrar brevemente aqui, Kardec criou um esquema, que é um esquema formado por 3 ordens e 10 classes. 10 classes. A terceira ordem é a ordem dos espíritos imperfeitos. Essa ordem é que está predominante no mundo Terra, que é o mundo de provas e expiações. A Terra, como mundo de provas e expiações, está só no segundo degrau da evolução dos mundos. Atrás de nós só tem os primitivos. E vai avançar agora para o mundo de regeneração, que é o terceiro degrau. O que caracteriza o mundo de provas e expiações é ainda uma predominância do mal. Por que, que o mal prevalece? Porque a camada que habita a Terra é de espíritos dessa condição de inferioridade e ignorância, e a ignorância que gera o mal. Esse é o grande ponto, é a ignorância que gera o mal. Então, fazer avançar a humanidade é realmente trabalhar essa possibilidade de superação da ignorância. Então, nessa terceira ordem, todos os espíritos são mais ou menos ignorantes. E, por isso, identificados com as coisas materiais. Na segunda ordem, você vai encontrar os espíritos benévolos, os espíritos de sabedoria, os espíritos sábios, os espíritos superiores. Então, na verdade, é assim, é uma colocação que Allan Kardec faz, mas apenas para efeito didático. É claro que a gente tem que entender que há nuances aí, mas existe o benévolo, o sábio. Então, o benévolo é aquele que tem uma bondade espontânea, natural, ele já não tem apego às coisas materiais. O sábio é aquele que, além disso, amealhou muitos conhecimentos. O de sabedoria, além dos conhecimentos adquiridos, que são amplos, ele vai ter desenvolvido um quesito que Allan Kardec identificou como juízo reto.
é a capacidade de olhar as coisas e ajuizar corretamente a respeito das coisas. Isso é uma categoria especialíssima, porque é muito difícil no mundo de provas e expiações, para ajuizar corretamente, você não pode ficar na superfície das coisas. Você tem que ser capaz de perceber o que está para além das aparências. Depois desse vem o superior, que aí congrega todas essas atribuições e muito mais. E, por fim, a primeira ordem, que é, então, só tem uma classe, que é dos espíritos puros, que é de onde veio Jesus, o Cristo. O Cristo é alguém dessa camada, primeira ordem, primeira classe. E na Terra só teve um Cristo, que foi Jesus. Não, não veio mais nenhum. Todos os demais que estiveram aqui são seres avançados, são espíritos preparados da segunda ordem, que estiveram aqui sob a regência de Jesus. São espíritos da falange que é coordenada por Jesus. Jesus, no entendimento espírita, é o governador do planeta Terra. É a entidade que recebeu de Deus a incumbência de tutelar toda a humanidade terrena. Então, naturalmente, ele tem os seus assessores. Esses assessores são espíritos da segunda ordem, são espíritos superiores. E, lógico que os espíritos sábios, de sabedoria, os benévolos, fazem parte dessa equipe, que é uma grande pirâmide que trabalha para o aprimoramento dos 24 bilhões de seres encarnados no planeta Terra, que é um mundo de provas e expiações. É muito trabalho, vamos convir, né? Que é muito trabalho que a gente tem que imaginar que Jesus tem que coordenar, e ele vai coordenar com toda a assessoria dos benfeitores. Eu estou falando 24 bilhões, que é a totalidade, considerando encarnados e desencarnados, e a informação é de Emmanuel. Encarnados, atualmente, somos cerca de 8 bilhões. Mas o trabalho dessa pleiade que age sob a supervisão de Jesus é garantir a evolução dos 24 bilhões, todos que estão na Terra, ligados a essa escola planetária, vão igualmente evoluir, vão chegar ao ponto máximo do desenvolvimento das suas potencialidades. Nós sabemos disso. Então, nós estamos aqui, neste momento histórico, encarnados, somos brasileiros. O brasileiro é alguém que assumiu um desafio, porque os benfeitores espirituais nos deram uma incumbência de representar para o mundo o pensamento do Consolador. A doutrina espírita é o Consolador prometido por Jesus. Esse Consolador se concretizou pelo trabalho de Hippolyte Léon Denisard Rivaio, Allan Kardec, na França, mas a tarefa foi trazida para o Brasil, e aqui no nosso país se estabeleceu uma extensa rede de cerca de 15 mil instituições espalhadas em todo o território nacional, que está vinculada ao projeto de unificação coordenado pela Federação Espírita Brasileira, e o trabalho é difundir a doutrina espírita, que é o Consolador. Então, é ela que nos traz essa chave. E por que a gente está lembrando isso? Porque se nós espíritas aceitarmos falas, proposições, encaminhamentos, induções dos falsos profetas, que eles estão presentes no cenário, nós não vamos realizar o nosso trabalho. O nosso trabalho é difundir a mensagem de Jesus, analisada à luz do Espiritismo. Então, nós temos que tomar cuidado com os falsos profetas. E aí, como é que nós vamos identificar? Jesus deu um critério infalível para essa análise.
Nós temos só que lembrar que Lucas registrou isso no capítulo 6, versículos de 43 a 45. Mateus registrou no capítulo 7, nos versículos de 15 a 20. E isso está analisado no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós podemos olhar isso de uma maneira muito cuidadosa, e tem muitas instruções nesse capítulo, mas nós vamos trazer aqui o que Jesus falou, de essência. Qual a essência desse ensinamento? Que é muito. Ele usava metáforas, ele usava símbolos que simplificassem para nós o entendimento. Então, ele diz assim, que a gente deve olhar os frutos. Pelo fruto se reconhece a árvore. Se você chega para uma árvore e ela dá um fruto que é um veneno, essa árvore não é boa para nós. Mas se o fruto nos alimenta, aí sim, essa árvore é boa. Então, é uma metáfora muito interessante, porque nós somos espíritos de terceira ordem. Voltando da escala espírita, a gente está sempre usando essa chave para o nosso entendimento. Quais são as camadas que tem nas categorias da terceira ordem? Você tem, no primeiro patamar, os espíritos impuros, são seres identificados com o mal, são seres ainda capazes de crueldade. Acima desses, você vai encontrar os espíritos levianos. Os levianos são seres espirituais que eles não são cruéis, mas eles não têm seriedade. Eles gostam de brincar, de levar a vida na, na gozação, são os boêmios de todos os tempos. Esses são os espíritos levianos, eles não levam a vida a sério. Quando eles encarnam, eles são os boêmios, os que ficam perambulando por aí, não se engajam num projeto de construção, às vezes, de uma tarefa significativa, eles se divertem com o sofrimento dos outros, eles gostam de pregar peças, de enganar, são os espertos, esses são levianos. Acima dos levianos, nós teremos os pseudo-sábios. São pessoas até que se dedicam a adquirir a cultura, a leitura, o estudo, mas eles não têm sabedoria. Vamos lembrar que sabedoria é aquela coisa que está lá na segunda ordem, que é a capacidade de conhecer do ponto de vista acadêmico e saber extrair desse estudo acadêmico o que compõe o seu ajuizamento das coisas. Então, tem muita gente que tem títulos de doutor, pós-doutor, tem muita ilustração, conseguiu amelhar muito conhecimento sobre determinado aspecto da ciência humana, pode até dar uma contribuição muito firme, forte no avanço das ciências, mas são pessoas que não conseguem extrair daí um burilamento na parte espiritual, por isso que muitos são ateus. Mas ser ateu não é um problema. Deus não está ansioso de que todo mundo fique louvando, fique ajoelhado, fazendo orações. Não, cada um vai fazer o seu papel. A pessoa pode ter todo esse burilamento e ela vai fazer o seu papel de ajudar no avanço da ciência, da tecnologia, mas o fato dela não acreditar em Deus e não se ligar a um desenvolvimento espiritual é um problema para ela mesma. Ela deixa de ter o conforto da fé, ela deixa de ter uma possibilidade de representar no entorno, para os que a acompanham, uma palavra de estímulo nesse sentido do aprimoramento espiritual que nos cabe fazer. Então, vamos perceber isto no nosso contexto. Então, cada um desses seres está numa faixa evolutiva, vai ter sequência no seu processo evolutivo também.
Então, tem o pseudo-sábio. Depois, Kardec inclui uma categoria que ele mesmo diz que não é uma categoria especificamente, que é o espírito batedor, que são espíritos dessa ordem que, quando estão desencarnados, eles são muito propícios para produzir os efeitos de movimentação de objetos materiais, eles estão nas chamadas casas mal-assombradas, eles participaram durante a elaboração das pesquisas do século XIX no fenômeno das mesas girantes, mas eles não são propriamente uma categoria, eles podem ser compostos aí de qualquer um da terceira ordem. E acima desses, o espírito de condição neutra, que é o espírito que tem conhecimento, algum avanço, algum desenvolvimento intelectual, mas moralmente permanece retido naquela camada de seres apegados às coisas materiais. Então, a predominância de espíritos no cenário da Terra é de espírito neutro hoje, que a Terra já tem um caminho muito grande no desenvolvimento. Então, nós vemos que o espírito neutro, quando ele renasce numa família bem constituída e recebe uma base muito boa de princípios, ele vai ser um cidadão muito ajustado, vai ser um cidadão capaz de produzir muita coisa para o bem-estar social, para a coletividade. Mas se ele não nascer numa família ajustada, se ele estiver no meio da promiscuidade, ele pode também expressar todo o potencial que ele tem no sentido negativo, sendo alguém na sociedade capaz de usar os seus potenciais para obter poder e obter recurso material através do mau uso das suas potencialidades. E um desses mau usos é enganar os outros, no sentido de atrair os outros para uma ideia que ele acredita, mas com a adesão dos outros, além de manter a ideia, ele mantém um poder. Ele tem o poder que lhe confere a criatura que adere às suas proposições. Então, nós vamos ver que há muito disso no nosso mundo. Por exemplo, entre os muçulmanos, a gente sabe que os muçulmanos têm uma religiosidade muito fundada no conceito de Deus, no respeito a Deus e na proposição de melhoramento moral, mas existem aqueles que se apropriam desta religião para propor aos fiéis um entendimento de que no paraíso, quem morrer pela causa vai ter um espaço de delícias e 70 virgens à disposição. Muitas pessoas aderem a esse tipo de entendimento e acham que estão servindo a Deus se explodindo no meio da multidão. São os fundamentalistas, são as pessoas que se fanatizam. Eu estou falando aqui de uma coisa muito extrema, mas em grau menor você vai achar isso no Brasil. Você vai achar isso entre pessoas que vendem todo o seu patrimônio e doam todo o dinheiro para líderes religiosos. E são líderes religiosos que mantêm verdadeiros impérios, que erguem impérios de poder material com os recursos que amealham, e o trabalho em relação aos avanços espirituais não é muito consistente. Então, Jesus deu um critério: pelo fruto você conhece a árvore. Vamos lembrar que estamos no mundo de provas e expiações, estamos encarnados, a situação de encarnado nos confere muitas possibilidades, porque nós podemos atuar sobre a matéria, o nosso corpo é o nosso instrumento para isso, e nós podemos interagir com os nossos semelhantes, significando para o contexto em que nós encarnamos uma possibilidade de estabelecer a presença da mensagem de Jesus para aqueles que nos rodeiam, com
não só uma pregação, uma fala que tenha a ver com os conhecimentos que ele nos trouxe, mas principalmente pela nossa atitude, por aquilo que nós estamos fazendo. Porque esse é o nosso fruto. Qual é o fruto? É como você age. Como é que você analisa o fruto, né? Essa metáfora. Essa pessoa fala muito bonito de Jesus, mas o que ela faz? Qual é o seu comportamento? Ela é capaz de relevar as falhas que cometem com ela? Ela é uma pessoa capaz de estender a mão para aquele que está próximo dela e que caiu? Ela realiza alguma ação que tenha um objetivo de promover a igualdade entre aqueles que estão na mesma sociedade? Qual é a sua fala? O que ela induz? O que ela faz? Esses são os frutos. Aí Jesus disse isso. E aí ele disse assim, que a gente não se deixe enganar por prodígios. O que são prodígios? São curas espetaculares, são discursos primorosos, emocionantes, que mobilizam. Na verdade, através da palavra, você é capaz de magnetizar uma coletividade. Haja vista o que aconteceu na Alemanha no século XX com o nazismo. Uma coletividade pode ser fanatizada com uma ideia, perder o bom senso. Então, nós não devemos nos deixar empolgar por discursos brilhantes, por falas bem articuladas, por prodígios. Quantas pessoas que a gente sabe em cultos que estão proliferando por toda parte, que falsificam episódios de curas. Isso até virou folclore, virou piada na nossa cultura, mas é uma realidade. Por que as pessoas, esses líderes, promovem isso? Porque isso instiga a população a aceitar as suas falas, a acolher as suas proposições, a permanecer conectados aos seus propósitos. Isso é o falso profeta. O falso profeta, ele vai promover prodígios. A mediunidade, ela é capaz de promover prodígios. E essas curas podem até ser reais também. Mas olha quem é que promove a cura. Olha como se comporta. Olha o que essa pessoa está fazendo, das prerrogativas que obtém pelo fato de ter essa mediunidade que promove cura. Não é a cura do corpo que deve nos mobilizar. Jesus não veio para doentes do corpo só. Ele curou muitos doentes do corpo, mas, na verdade, a sua mensagem é para nos curar das nossas doenças da alma. Essas é que engendram as enfermidades do corpo. Então, o objetivo da doutrina espírita no mundo é nos dar essa chave de entendimento, nos preparar para ter essa forma de olhar, de ajuizar as coisas que acontecem em torno de nós, para não aderirmos a proposições falsas. Não devemos ser excessivamente crédulos. Nós devemos ter cautela quanto a todas as proposições, atender ao que Erasto disse, que Kardec registrou no Livro dos Médiuns. É melhor rejeitar 9 verdades do que aceitar uma mentira. Então, em termos de mediunidade, que é um campo de trabalho muito forte dentro do movimento espírita, todas as produções mediúnicas devem ser analisadas. Nós devemos verificar o que se propõe e nessa verificação nós temos que olhar o conteúdo, temos que olhar a forma. É claro que o conteúdo é mais importante que a forma, mas a forma também pode nos dar dicas. Por que a gente diz isso?
A análise de mensagens mediúnicas, às vezes, elas ficam restritas a essa questão da forma, porque muitas pessoas têm preconceito contra aqueles que não usam bem a linguagem. Então, a linguagem é o meio de concretizar a mensagem espiritual, mas o mais importante é a mensagem, porque a forma pode ser aquela que foi possível na condição desse medianeiro encarnado hoje, que pode ser alguém que não teve a oportunidade de um grande burilamento acadêmico. Então, isso é um processo assim delicado que exige que a gente saiba analisar sem ter preconceito. O Chico Xavier foi um cidadão que não teve muito burilamento acadêmico, mas ele tinha uma mediunidade muito especial. A mediunidade dele permitia a expressão do espírito de uma maneira muito pura, muito limpa, porque é um espírito de segunda ordem que teve aqui, né? O Chico é um verdadeiro profeta. Ele é um espírito de segunda ordem, ele veio nos instruir. A designação foi de Jesus, ele cumpriu essa tarefa, ele nos deixou um legado vasto, uma bibliografia extraordinária. E nós vemos que, como o espírito de segunda ordem, embora ele não tenha tido um burilamento acadêmico nesta encarnação que ele teve aqui no Brasil, ele trazia uma infraestrutura anímica já muito estruturada, né? Ele tinha todo o conhecimento já muito firme nos seus arquivos internos. Os benfeitores não tiveram dificuldade de acionar as suas potencialidades, porque também a sua mediunidade era muito especial. Então, os trabalhos do Chico Xavier, eles nos trazem muita segurança nesse processo do aprendizado das questões espirituais. As mediunidades que existem em torno de nós, todos os médiuns são tarefeiros, quando estão com boa vontade, podem significar para nós um instrumento de aprendizado, mas nós temos que analisar, nós temos que ser capazes de analisar aquilo que eles falam, olhando o conteúdo, primeiramente o conteúdo, porque os espíritos que são mistificadores, os benfeitores têm dito que há muito mais falsos profetas desencarnados do que encarnados. E quando eles usam um médium, eles vão tentar passar para esse médium a sua ideia falsa. Às vezes o médium está até com a sinceridade de querer ajudar, mas ele está, ele mesmo, recebendo uma mensagem equivocada e ele não analisou. Então, ele vai ser um instrumento de um fascinador que está no mundo espiritual. Então, nós temos que identificar isso através do conteúdo. Um fascinador, um espírito fascinador, ele vai ter um palavrório elaborado, a tentativa de dizer muito sem falar nada, porque ele não tem essência, ele não tem conteúdo. Então, nós temos que ficar atentos. A ignorância, ela traz muitos prejuízos. E essa ignorância, ela está tanto entre nós, encarnados, quanto entre os desencarnados com os quais nos relacionamos. E ela é a fonte de todo equívoco, ela é a fonte de todo mal. E ocorre que, às vezes, a gente esquece até aquela advertência em relação à questão da idolatria, porque tem muita gente que idolatra médiums. Então, isso é um problema sério. Pode até esse movimento das pessoas comprometer a ação deste medianeiro. E aí a gente vai trazer aqui a atenção de vocês uma fala, uma advertência de Emmanuel muito importante. Ele diz assim: nos arraiais do espiritismo cristão, a desfraldar a bandeira da fé raciocinada, às vezes ainda encontramos criaturas tentando a substituição dos ídolos inertes pelos companheiros de carne e osso da experiência comum, quando chamados ao desempenho da responsabilidade mediúnica. Então, vejam que advertência que Emmanuel está nos dando.
Essa advertência está no livro Espírito da Verdade, a lição 72. Então, mesmo entre nós, nos arraiais do Espiritismo, que já temos a mensagem do Consolador, que nos traz a chave para o entendimento do cristianismo, e Jesus tendo prevenido, haverá falsos cristos e falsos profetas. E Jesus já veio numa cultura que tinha superado essa coisa da idolatria. Mas mesmo assim, no nosso meio, Emmanuel precisa alertar que tem gente que está tentando substituir os ídolos inertes que são feitos de louça, de pedra, de barro, por ídolos de carne e osso, porque são portadores de mediunidade, porque realizam fenômenos. Aí Emmanuel diz o seguinte: idolatrar pessoas ou coisas é manter algemas seculares de séculos, algemas que já vêm desde aquele tempo que os hebreus já eram monoteístas e a maioria do povo era politeísta e cultuava ídolos. Então, nós já temos que superar isto. Nós já temos que caminhar para adquirir os conhecimentos. Os conhecimentos vão nos trazer benefícios. Primeiro, saber que a mediunidade é um atributo humano, todos nós temos um grau qualquer. As pessoas que trazem a mediunidade num grau de mais ostensividade estão com uma tarefa determinada, nesse sentido, de ajudar os demais, porque é aquela história, a pessoa pode ajudar aos demais que estão em torno, porque isso é a lei da solidariedade. As tarefas específicas são dadas a quem tem condição de exercê-la, mas a situação de encarnado, às vezes, ilude a pessoa. Ilude e a pessoa fica voltada para os aspectos da vaidade, do orgulho, e perde a sua chance. Então, a mediunidade é um atributo, é uma ferramenta de trabalho. Não garante que essa criatura seja um espírito de segunda ordem. É um espírito de terceira ordem, com uma chance de galgar esse patamar, mas precisa trabalhar adequadamente, corretamente. E se todos nós assimilarmos o ensinamento de que haverá falsos cristos e falsos profetas, e não nos deixarmos enganar pelas aparências, pela ilustração, pelo brilho das coisas, nós vamos, através do nosso próprio potencial, porque somos espíritos, todos temos mediunidade em um grau qualquer, nós podemos elaborar essa nossa potencialidade para estabelecermos um contato mais próximo com os nossos tutores, com os espíritos que do mundo espiritual estão interessados no nosso aprimoramento, eles vão nos intuir para que não caiamos nessas armadilhas que, do ponto de vista do imediatismo terreno, às vezes representam situações muito confortáveis e muito agradáveis, mas não estamos aqui para passeio de lazer, estamos aqui para aprender. Então, o verdadeiro profeta, ele se caracteriza pelo desinteresse pessoal. Essa é a característica primeira. Então, qualquer pessoa que usufrua materialmente daquela potencialidade, ela está contaminando o potencial que trouxe, está prejudicando os resultados da sua própria caminhada terrena, está deixando de aproveitar a oportunidade. Nós não podemos nos deixar equivocar nesse particular. Então, analisar tudo e reter aquilo que for bom. Isso é o fundamental. Então, estamos no meio de uma grande oportunidade. Essa situação que se abateu sobre o nosso mundo é uma situação que nos confere a todos a chance de representarmos onde estivermos vivendo
o pensamento do Evangelho iluminado pelo Espiritismo. Demonstrarmos a nossa resignação, demonstrarmos a nossa operosidade, usarmos a criatividade, como agora, por exemplo, que a gente está usando a tecnologia para se comunicar, apesar do isolamento, obedecer às determinações que nos pedem o afastamento social, que é a única ferramenta que pode nos livrar dessa curva acentuada de contaminações, que seria uma tragédia muito grande. Então, como cristãos espíritas, nos cabe a atitude de verdadeiros representantes aqui do pensamento renovador do Evangelho de Jesus. E disseminar a doutrina espírita é plantar a paz em torno de nós. Que bom que nós estivemos juntos, que bom que vocês estão aí nos ouvindo, agradecidos estamos pela oportunidade. Agradeço ao pessoal da UEC pelo convite, que Jesus possa seguir nos amparando e que possamos todos nós alcançar os objetivos que nos trouxeram de volta a esta romagem terrena, para que, retornando ao mundo espiritual, tenhamos um encontro amoroso e cheio de alegria com aqueles que nos antecederam, com aqueles que de lá torcem por nós. Muita paz, meus amigos. Jesus nos abençoe. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.